Olá, você está no Pérolas Book e estamos ouvindo o livro Uma História de Perdão e Cura. Capítulo 13. Face a face com o abuso. Fiquei chocada por não engravidar logo depois que Michael e eu decidimos ter nosso primeiro filho. Diante de minhas experiências passadas, pensei que não seria problema. Mas à medida que os meses foram passando, cresceu meu medo de que estava pagando o preço pelos abortos que havia feito. Uma vez que ainda não entendia plenamente a misericórdia e a graça de Deus, não podia compreender um amor que ia além de meus erros e restaurava tudo que havia sido perdido. Também não podia imaginar um Deus que não me aplicaria o castigo merecido. Havia vários meses, Michael estava em aconselhamento para superar seu medo de viajar. Não era um medo de acidentes de avião, mas sim uma ansiedade intensa que sentia quando estava longe da segurança e familiaridade do lar. Ele sabia que precisava se livrar disso e estava concentrando seus esforços nesse problema específico. Assim, o fato de eu ainda não ter engravidado não o preocupava tanto quanto a mim. Certo dia estava orando, mais uma vez, para ter um filho, quando Deus falou claramente ao meu coração: Você vai ter um menino e ele será concebido em Jerusalém. Balancei a cabeça, bati nos ouvidos e perguntei: Será que você poderia repetir isso, por favor? Não houve repetição, mas as primeiras palavras ainda ecoavam em minha cabeça. É claro que eu estou inventando isso, pensei. No entanto, por que eu imaginaria alguma coisa tão absurda? Pensei no assunto durante algumas semanas e depois coloquei-o de lado. Alguns meses depois, voltei de uma reunião da igreja com um folheto que o pastor Jack havia entregado a nosso grupo de estudo bíblico. Era sobre uma viagem que ele e a Ana estavam programando para a Terra Santa. Estavam convidando 30 pessoas para se juntarem a eles, e os interessados deveriam se inscrever o mais rápido possível. Comentei por alto com Michael como seria divertido, ao que ele retrucou sem pestanejar. Então vamos. Vamos aonde? Perguntei sem esperar uma resposta séria. Vamos visitar a Terra Santa com o pastor Jack e Ana. O quê? Exclamei. Você deve estar brincando. Não gosta nem de viajar de carro e passar a noite em San Diego, quanto mais pegar um avião para o outro lado do mundo e ficar 3 semanas fora de casa. Você está brincando, não é? Ele estava falando sério, e ao longo das próximas semanas nos preparamos para a viagem. Passei as 2 semanas antes da data da partida com uma infecção no pulmão. Pensamos que não conseguiríamos viajar, mas me recuperei em tempo, e lá fomos nós. No começo da viagem, Michael conseguiu lidar bem com sua ansiedade, mas no 4º dia começou a sentir-se extremamente mal. Uma noite ele chegou ao limite e disse: Não vou conseguir. Você se importa se voltarmos para casa? Não, respondi preocupada. Faça como você achar melhor, mas precisamos ligar para o pastor Jack. Não podemos ir embora sem ouvir o que ele tem a dizer. Ficamos na dúvida se deveríamos telefonar para o pastor, pois já era quase meia-noite e a programação diária era exaustiva, mas Michael estava decidido a pegar o primeiro voo de volta. O pastor Jack foi até nosso quarto imediatamente, conversou um bom tempo com Michael e orou para que ele fosse libertado do medo e da insegurança que o estava atormentando. Abraçou Michael como um pai abraça um filho, enquanto Michael chorava. Testemunhei o amor de Deus operando por intermédio de um pastor compassivo e um filho obediente, e vi a libertação e cura resultantes na vida de meu marido. Resolvemos ficar e Michael passou por uma mudança completa. 5 dias depois, finalmente tivemos um dia livre em Jerusalém, e por causa da programação cheia, foi a primeira oportunidade que Michael e eu tivemos de passar mais tempo sozinhos. Depois daquele dia, voltamos ao esquema intensivo de passeios. Acordávamos antes do amanhecer, fazíamos 1000 coisas durante o dia
e à noite dormíamos assim que voltávamos para o hotel. Quando chegamos ao Mar da Galileia, comecei a me sentir mal. Tinha tontura e náuseas todos os dias e não conseguia manter nenhum alimento no estômago. Com o passar dos dias, fui ficando cada vez pior, mas não conseguíamos antecipar nosso voo de Israel para a Califórnia. A única solução foi me enviar para Tel Aviv, onde poderia esperar no hotel até que o resto do grupo fosse para lá. Quando finalmente saímos de Tel Aviv, nosso avião teve de fazer uma escala de emergência em Paris por motivos técnicos. Lá fui levada para o hospital e recebi uma injeção para controlar a náusea e o vômito e evitar a desidratação até que chegássemos à Califórnia. Ainda assim, o voo de volta foi terrível. Estava me sentindo tão mal que todos, inclusive eu, pensaram que era uma intoxicação alimentar grave. Não me ocorreu que eu estivesse grávida, pois eu havia associado o mal-estar intenso de minhas 2 primeiras gestações à rejeição psicológica que sentia delas. Mas, uma vez que chegamos à Califórnia, não demoramos a ficar sabendo que, de fato, eu estava esperando um bebê e que todos aqueles sintomas durante a gestação eram hereditários. Lembrei-me assustada de todas as conversas que havia ouvido durante anos sobre como minha avó tinha morrido durante o parto. As palavras de minha mãe: depois que seus filhos nascem, você não tem mais vida própria. Repetiam-se em minha mente. Estava com medo da náusea violenta e da dor que sentia por todo o corpo dia e noite. Temia morrer durante o parto como minha avó, que não tivesse mais vida própria, como minha mãe costumava dizer. Não foi fácil interpretar a reação de mamãe à minha gravidez. Ela estava mais preocupada com as pessoas que continuavam a segui-la. Contou-nos que o presidente dos Estados Unidos a havia colocado sob vigilância e que seria morta pelos comunistas porque sabia demais. Em algumas ocasiões, ela parecia tão normal e sua história era tão convincente que eu imaginava: como seria se descobríssemos que ela estava dizendo a verdade o tempo todo e nenhum de nós acreditava? Mas logo ela se traía, dizendo que Frank Sinatra e o Papa estavam conspirando para assassiná-la. É difícil dizer ao certo, mas creio que, se eu estivesse convencida de que tantas pessoas estavam tentando me matar, também ficaria mais preocupada com isso do que com o fato de meu primeiro neto estar a caminho. De qualquer modo, fiquei decepcionada por ela parecer não se importar. Meu pai, no entanto, ficou extremamente empolgado, mas também preocupado. Eu continuava passando mal e no final do 4º mês havia perdido quase 6 quilos. Como eu já era magra antes de engravidar, essa perda de peso me deixou com uma aparência assustadora. Papai sabia bem o histórico de complicações durante a gestação de nossa família e sua preocupação era evidente. Telefonei para Sarah Anne para conversar sobre esse problema. Sabia que precisava me livrar do medo e pensei que talvez ela fosse a causa da náusea e da dor. Ela me lembrou que eu não era minha avó e que estávamos vivendo em outros tempos e, portanto, eu não morreria durante o parto. Também me mostrou que as palavras que eu havia ouvido de minha mãe sobre o assunto eram um reflexo de seus próprios sentimentos e completamente contrárias à palavra de Deus, que dizia que os filhos são uma dádiva e uma bênção do Senhor. Então ela orou por mim, pedindo que eu fosse libertada do medo. Enquanto ela orava, senti um peso ser removido. Infelizmente, porém, a náusea e a dor continuaram. Ao perceber que nada aliviava os sintomas, comecei a ficar cada vez mais preocupada com a possibilidade de abortar. Certa noite, quando clamava a Deus sobre isso, as palavras que ele colocava em meu coração quase 6 meses antes me vieram à memória. Você terá um menino e ele será concebido em Jerusalém. Fiz uma retrospectiva. O bebê só podia ter sido concebido naquele dia livre que passamos em Jerusalém. Primeiro tive a infecção pulmonar e depois Michael e eu estávamos cansados demais por causa da programação intensiva da viagem. Quando juntei todos os fatos, não pude deixar de me espantar. Deus, eu disse, revelando minha fé ainda pequena.
Se este bebê for um menino, saberei que aquelas palavras vieram mesmo de ti. Quando contei a Michael o que Deus havia falado a meu coração, ele ficou aliviado. Ao longo dos meses difíceis de gestação que seguiram, me apeguei às palavras de Deus, repetindo para mim mesma com frequência: esta gestação foi determinada por Deus e Ele fará esta criança nascer. 4 semanas antes do planejado, entrei em trabalho de parto. O bebê estava virado de lado, de modo que foi necessário realizar uma cesariana de emergência. Ficamos todos assustados, mas continuei a ouvir as palavras de Deus repetidamente. Conforme o previsto, um menino saudável nasceu em 25 de junho de 1976, exatamente no aniversário do pastor Jack. Christopher Scott O'Martian foi o souvenir mais inesquecível que trouxemos da Terra Santa. Assim que voltei para casa com o bebê, sentimentos que eu acreditava estarem mortos começaram a vir à tona. Toda a raiva e o ódio que havia sentido de minha mãe voltaram com força total. Olhava para meu garotinho lindo e pensava: como alguém poderia tratar uma criança tão preciosa como a minha mãe me tratou? Deus, por que estou sentindo tudo isso? Perguntei. Será que eu não a perdoei? Não percebi que quando Deus começa uma obra, Ele a aperfeiçoa continuamente. Todos esses sentimentos negativos estavam vindo à tona porque Deus queria me conduzir a outro nível de libertação. Sentia como se estivesse andando para trás, como se houvesse perdido a libertação que já havia recebido. Mas a verdade de Deus era que enquanto eu o seguisse, Ele me conduziria de glória em glória. 2 Coríntios 3, 18. E de força em força. Salmo 84, 7. Deus desejava me conceder mais liberdade do que nunca nessa área, e aquele era o momento de eu recebê-la. Eu não fazia ideia da existência daquilo que veio à tona. Somente a ter meu próprio filho é que essas coisas puderam vir à luz. Havia tomado o firme propósito de ser uma mãe, aliás, a melhor mãe possível. Afinal, estava mais do que ciente dos perigos de uma criação problemática. Eu nunca serei como minha mãe, dizia a mim mesma, cheia de orgulho. Meu filho receberá a melhor criação que eu puder lhe dar. Certa noite, quando Christopher tinha apenas alguns meses, eu não conseguia fazê-lo parar de chorar. Michael ainda não havia voltado do trabalho e eu estava sozinha em casa. Tentei amamentá-lo, mas não adiantou nada. Troquei as fraldas, coloquei roupas mais quentes nele, depois roupas mais frescas, embalei-o em meus braços e fiz tudo o que podia para confortá-lo, mas sem efeito. Ele gritava ainda mais e quase comecei a chorar junto com ele. A frustração foi crescendo e por fim cheguei ao limite e perdi o controle. Dei um tapa nas costas do meu bebê, depois outro no ombro e outro na cabeça. Podia ouvir meu coração batendo furiosamente, meu rosto ardendo, meus olhos cegados pelas lágrimas e minha respiração ficando cada vez mais difícil. Estava descontrolada. Os gritos do bebê transformaram-se repentinamente numa rejeição a mim. Meu filho não me quer porque eu não sou uma boa mãe. Foi a mentira que ouvi em minha cabeça. Como a rejeição era algo que me afetava tão profundamente, o efeito daquela ideia foi ainda mais intenso. Pare de chorar, eu gritava para ele. Pare de chorar! Percebi que estava a um passo de jogá-lo do outro lado do quarto. A energia dentro de mim não tinha limites e sabia que se me entregasse àquele impulso, poderia machucar meu bebê seriamente, talvez até matá-lo. A única opção era me afastar dele. Coloquei-o no berço, corri para o meu quarto e ajoelhei-me perto da cama. Senhor, ajuda-me! Clamei. Há algo horrível dentro de mim. Renove este sentimento. Deus, não sei o que é, não entendo. Eu amo meu bebê mais do que tudo no mundo. Como é possível uma mãe machucar o filho que ela ama? Por favor, Deus, seja lá o que for que estiver de errado comigo, me ajude. Orei aos prantos. Passei quase 1 hora ajoelhada diante de Deus. Por fim, os gritos do bebê acalmaram-se. Ele havia chorado até cair no sono.
Mike chegou em casa antes de o bebê acordar de novo, mas eu não lhe contei nada. Não podia. Não sabia o que dizer. Era vergonhoso demais até mesmo pensar no que eu havia feito, quanto mais contar para meu marido. Quando o bebê acordou, parecia bem. Agiu como se nada tivesse acontecido, e eu fiz o mesmo. 4 ou 5 dias depois, o episódio repetiu-se. O bebê começou a chorar, vieram sentimentos de rejeição, algo se rompeu dentro de mim, perdi o controle das minhas emoções e senti o desejo de bater nele repetidamente, mas me segurei a tempo. Coloquei o bebê no berço e fui para o meu quarto, onde me ajoelhei diante de Deus e chorei pedindo seu perdão e socorro. Fui tomada de culpa. Era uma péssima mãe. Todas as minhas boas intenções haviam se derretido no fogo da raiva que ardia dentro de mim. Mais uma vez, permaneci ajoelhada até não sentir mais o poder daquele sentimento intenso me dominar e experimentar o perdão de Deus, levando embora minha culpa. O amor de Deus sustentou-me em meio à solidão terrível que senti por causa daquele segredo que não podia revelar a ninguém. Nas semanas que seguiram, comecei a compreender em parte o que estava acontecendo e a razão de tudo aquilo. O abuso foi ganhando feições claras. A vida toda eu havia olhado para minha situação do ponto de vista da vítima do abuso. Foi um choque descobrir que dentro de mim existia o potencial para ser a abusadora. Era algo que havia sido colocado ali em minha infância. Havia visto aquele comportamento violento e descontrolado antes em minha mãe. Sabia que o objetivo do meu ódio não era meu filho, mas eu mesma. Também entendi que não era a mim que minha mãe odiava, ela odiava a si mesma. Minha compaixão por ela cresceu. Acabei confessando tudo isso ao meu marido, e para meu alívio ele não ficou horrorizado. Sem dúvida ficou surpreso, mas não se mostrou temeroso nem me rejeitou de nenhuma forma. Ofereceu-se para orar comigo sempre que eu precisasse e acrescentou: para dizer a verdade, eu também fico irritado quando o bebê não para de chorar. É mais do que isso, tentei explicar. Entre os períodos em que perco o controle, creio que também sinto irritação e frustração normais. Mas estou falando de algo diferente, desproporcional em relação ao problema. É uma energia que tem um tipo de prazer em machucar e não se satisfaz enquanto não causar dor. Em sua forma extrema, é a mesma energia que leva alguém a se tornar um assassino em série, um estuprador ou a cometer outros atos de violência. A meu ver, quanto mais abusiva e violenta a infância, mais sérios são os estragos que essa energia pode causar. Com o apoio de Michael, telefonei para Sarah Anne e lhe contei o que estava acontecendo. Ela orou comigo e concordamos que desde que o bebê estivesse seguro, eu tinha maturidade suficiente para lidar com o problema diretamente com Deus. Ela explicou que a libertação não seria imediata, seria um processo lento que se desenrolaria passo a passo. Sarah Anne estava absolutamente certa. O processo de cura de minhas tendências abusivas foi longo e lento. Orei sobre isso quase todos os dias ao longo dos anos subsequentes, e no meio disso tudo o Senhor me mostrou o quanto Ele me amava. A princípio fiquei chocada ao encontrar essa tendência ao abuso em minha personalidade. Estava diante de algo que na época ainda não era muito bem compreendido. Sempre havia imaginado aqueles que abusavam de crianças como pessoas repugnantes, insensíveis, ignorantes e desprezíveis. Ao olhar para a imagem que tinha deles e depois para mim mesma, sentia que não me encaixava em nenhuma dessas categorias. Meu marido e eu tínhamos um ministério com música, ocupávamos cargos de liderança na igreja e dirigíamos um grupo de oração que se reunia em nossa casa. Ninguém poderia imaginar que eu estava lutando com esse problema. Será que todos os pais abusivos também haviam sofrido algum tipo de abuso no passado? O que dizer então de minha mãe? Não era o caso dela. Ao pesquisar sobre o assunto, descobri que outros fatores precisavam ser levados em consideração.
As pessoas que abusam dos filhos têm necessidades emocionais que nunca foram supridas. Uma criança precisa de amor e afeição, pois, sem isso, ela não se desenvolve emocionalmente e se torna deficiente nessa área, quer seja por trauma, falta de amor, quer por abuso verbal, físico ou sexual, as emoções não atingem a maturidade. No fundo, todo abusador é uma criança que precisa ser amada a fim de encontrar a cura. Minha mãe não havia sofrido abuso, mas por causa dos grandes traumas e tragédias que havia enfrentado, sentia-se rejeitada e não amada. Quer a rejeição e a falta de amor tenham sido reais, quer imaginárias, ela sofreu as mesmas consequências. Essas descobertas fizeram nascer em mim uma compaixão maior por pais abusivos. Como eu, eles se encontravam presos numa armadilha. Uma vez iniciado, se ninguém o detiver, o abuso pode passar de uma geração para outra. Sabia que o poder de Deus era a única coisa que podia detê-lo. Felizmente, apesar de todos os sentimentos intensos de raiva, a cura que eu havia experimentado me permitiu parar antes de abusar de fato do meu filho. Sem isso, eu também teria me tornado uma mãe abusiva. Quando Christopher estava com 3 anos e meio, escrevi uma canção chamada 3,5. Era a oração que fazia repetidamente em seus primeiros anos de vida. Clamava desesperadamente ao Senhor todos os dias para me ajudar a criar meu filho, pois sabia que não era capaz de fazer isso sozinha. Aquele garotinho era o presente mais maravilhoso que Deus havia me concedido, e a ideia de fazer-lhe algum mal era insuportavelmente dolorosa. Assim eu orava sem cessar. Deus, não permita que Christopher sofra como sofri. Não permita que lhe falte amor ou que ele seja rejeitado como fui. Não permita que eu lhe cause qualquer tipo de mal. Depois que terminei de escrever a canção, levei meses para conseguir cantá-la sem chorar. Quando finalmente consegui falar sobre o que havia acontecido e cantar essa canção em público, tive certeza de que havia sido curada. Quando a cantei pela primeira vez durante uma apresentação, a multidão calou-se assim que comecei. Só 3 anos e meio, e já sabe me tirar do sério para valer. Só 3 anos e meio. Quando tiver 24, o que você vai ser? Um homem de grande sucesso ou mais alguém lutando pela sobrevivência? Vai conduzir outros e seguir sua consciência? Quero que conheça o amor que não conheci. Não quero que percorra os caminhos que percorri. Senhor, não permitas que eu ponha tudo a perder com minhas falhas e fragilidades. Não permitas que este pedaço perfeito de barro eu transforme numa monstruosidade. Seria algo fácil de acontecer, a menos que tu tires o que há dentro de mim e no lugar coloques o teu ser. Só 3 anos e meio. Cabelos encaracolados que nunca esqueço. Só 3 anos e meio, com olhos que desejam confiar em meu apreço. Ao prepará-lo para voar com suas próprias asas, posso ver as possibilidades do bem, do mal, do amor, do medo, de tantas outras coisas. Não quero que ele sinta a dor que me afligiu. Não quero que ele chore mais lágrimas do que lhes cabem. Aquilo que tu me ensinaste, Senhor, ajuda-me a lhe ensinar. Mostra-me como a ele guiar, e quando deixá-lo partir, dá-lhe o tempo certo para te aceitar. E em lugar em teu um lugar em teu reino, para quando o tempo dele aqui findar. Às vezes, Senhor, acho que está próximo o meu anoitecer, mas para ele, só 3 anos e meio, o sol ainda está para nascer. Não estava preparada para a reação do público. Depois da apresentação, fui abordada por dezenas de pessoas que haviam passado por experiências semelhantes. Não fazia ideia como era grande a necessidade de cura emocional para aqueles que haviam sido magoados na infância e também para os que estavam levando a tradição adiante e fazendo o mesmo com seus filhos. Deparei-me com a mesma reação em todo lugar que apresentei essa canção. Recebi centenas de cartas com pedidos de ajuda de pessoas que haviam sido vítimas no passado e agora estavam presas em suas circunstâncias presentes, sem vislumbre de esperança para o futuro.
Se recebi libertação e cura, você também pode receber. Eu lhes dizia: você pode se libertar do passado e do poder que ele exerce sobre você. Tudo pode ser diferente, mas as coisas só mudam por intermédio de Jesus. A Bíblia diz: do Senhor vem o livramento. Salmo 38, 8. É Ele quem liberta e quem cura. Sem Ele, eu não teria recebido uma nova vida. E explicava: para mim, o processo aconteceu dedicando tempo na presença de Deus. Ele pede que façamos dele o centro de nossa vida e busquemos sua presença continuamente. Quando fazemos isso, sua presença supre todas as nossas necessidades. Em sua presença há libertação, pois a Bíblia diz: onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. 2 Coríntios 3,17. A Bíblia também diz: ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Salmo 72, 12. Pelos simples atos de clamar repetidamente a Deus, ele supriu todas as minhas necessidades em cada circunstância. Ele está perto daqueles que não têm um conselheiro, que não têm com quem conversar, que não tem ninguém que entenda. As pessoas me perguntavam: por que levou 3 anos e meio? A libertação das tendências abusivas levou tempo porque eu precisava aprender a pensar de outra forma, explicava. Precisava aprender a buscar a presença de Deus antes de sair à procura de qualquer outra solução. Quando eu não entendia alguma coisa, pedia que ele me desse entendimento. Quando eu não tinha respostas, pedia que ele as revelasse. Quando eu ficava confusa, pedia que me concedesse clareza. Era uma prática de vida que precisava se transformar num modo de vida. É bom procurar aconselhamento, mas ninguém passa 24 horas no escritório de aconselhamento. Precisamos conhecer melhor o conselheiro. Assim, quando não sei o que fazer, busco a presença de Deus em oração e adoração. Aconselhava. Passe tempo com ele e deixe que o amor dele restaure sua vida. Eu ria de mim mesma pela forma tranquila como aconselhava as pessoas. Meu processo de cura foi gradativo, mas para mim pareceu interminável. Minha primeira libertação da depressão suicida e dos sentimentos destrutivos de inutilidade foi instantânea. A libertação do medo de falar e cantar aconteceu quando obedeci a Deus e me dispus a louvá-lo e adorá-lo. Esse processo ainda está em andamento. A libertação das tendências abusivas foi um processo que durou 3 anos e meio. Por mais demorado que pareça, teve um começo e um fim. Durante esse tempo, senti Deus caminhando comigo a cada passo. Senti seu amor me tocando e curando gradativamente. Até então, eu havia imaginado que ele só amava outras pessoas ou que ele me amava de vez em quando, dependendo de minhas atitudes e ações. No final, descobri que Deus havia cuidado de mim em todas as áreas que eu poderia ter problemas. O que restava para mim, o que restava para ele transformar, se não o relacionamento entre mim e minha mãe?